Olá pessoal, tô aqui para uma live especial que vai ser semanal durante alguns próximos dias. Falar sobre opa, essa obra. Olá. Olá, boa noite. Boa noite. É live, é sério o negócio então. Não dá pra tomar não dá para tomar um drink assim? Não, não, olha, primeiro de tudo, não pode porque vocês não me ofereceram antes. Então eu fico aqui eu na vontade e não podendo beber também. Então, né? Esse agora, tome, ó, pode Aqui, ó. tomar. Ah, e aí, Wellington, e aí, pessoal, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem aí. A gente está feliz de poder estar falando sobre o colapso do pensamento, né? Então, estamos aí. Eu sou o Cris, eu sou o Igor, né? O Wellington já se apresentou, Wellington? Eu me apresentei, mas eu falo de novo, eu me chamo Ellison, doutor aqui da ES. O Cris está na posição de como autor, que, claro, vai falar muito bem da sua obra, para apresentar para todos que ainda não conhecem e explicar melhor o que a gente está fazendo aqui nessa noite, não é mesmo? A gente vai começar uma série de leituras do livro Colapso do Pensamento. A gente vai página por página, comentando, dialogando sobre ele. Eu vou puxando a leitura e o Igor e o Ellison vão me ajudar a comentar, a fazer perguntas, né? Por quê? Porque é legal trazer esse livro para o cotidiano. Não é um livro para ser complicado. Pelo menos eu não escrevi. Na verdade, eu reescrevi meu TCC, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Não é para ser complicado, porque ele está falando do nosso cotidiano. E, é claro, dos absurdos que a gente tem vivido aí nos últimos anos com esse desgoverno da família Metralha, né? Mas eu quero fazer um merchan aqui, pessoal, do jornal Relevo, do Relevo, certo? Que vai sair uma edição especialíssima do jornal Relevo, agora sobre a Copa, com textos literários e tudo mais. Assinem o jornal Relevo, espalhem a boa leitura, a boa literatura por aí. Tá? Também quero dizer que o lançamento presencial do livro Colapso do Pensamento vai ser dia 4 de julho, às 14 horas, na Livraria Bertov, aqui em Curitiba. Mas, Cris, eu não sou aqui do Curitiba. O que eu faço? Chora. Leva para análise, fica triste, não sei, né? Faz alguma grita, assalta um banco. Não faça um assalto um banco, assim. Mas se fazer, divide comigo. É bom, né? Então, Wellington, acha que a proposta tá boa? Bora lá? Bora lá. Então, bora lá, vamos nos preparar. Eu vou começar então falando. Não, pera lá, gente. Olha essa edição, né, Wellington? Não sei quem foi ele que fez. Lindíssima que tá. Dá vontade de lamber esse livro inteiro aqui, né? Porque tá uma gostosura. Gostosuras ou travessuras? Travessura sempre. Eu dedico esse livro ao professor Dr. Márcio Soares, que em uma sala de aula, há muitos anos, me apresentou Hannah Arendt e, sem saber, abriu um caminho que nunca mais se fechou. Por ter aceitado me orientar 2 vezes, mas, sobretudo, por ter sustentado a confiança de que pensar vale a pena. A Márcia Tiburi, que, mesmo sem nunca ter estado próxima fisicamente, me ensinou, por meio de seus livros, que refletir é um gesto de risco, de coragem e de desobediência, especialmente quando metade de um país se volta ao fascismo. E a Hannah Arendt, em memória, por ter me acompanhado ao longo deste livro como uma presença exigente e incômoda e por me fazer acreditar que pensar ainda pode ser uma forma de responsabilidade, de resistência e de cuidado com o mundo comum. E que, mesmo em tempos sombrios, é preciso insistir e resgatar a dignidade da política. Dou um oi também para todas as pessoas que estão vendo essa live agora, aqui no Instagram. Tá em mais algum outro lugar, Wellington, essa live? Só no Instagram? Só no Instagram. No Instagram, que vai ver essa live depois, vai poder comentar, vai ser deixado à disposição no Substack da IDS, impériosagrados.com.br, e também no nosso canal do YouTube. Depois o Ellison vai lá, baixa a live, faz toda a sua mágica, aí que ele já sabia que ia fazer tudo isso. Bora lá, Claro, gente. claro, claro, Assim claro. funciona na vida, né? É. Bom, antes da gente partir, eu vou fazendo isso, tá? Para não cansar ninguém aí. Antes da gente partir para o sumário, eu queria. Foi tudo combinado, tá? Que o Igor apresentasse o drink que ele fez e o que tem nesse drink. Vai lá. Olha, Pega o drink na então, mão.
esse drink que é bem pouco álcool, tá? Ele é um drink que eu acabei de criar. Criei justamente para a gente ler esse livro em conjunto. Ele tem um Monin, lançamento da Monin, que é o Monin de Cold Brew. Para quem não sabe o que é Monin, Monin é um xarope, só que dessa edição ele não está como um xarope, ele está como um Cold Brew mesmo, que é um café extraído a frio. Essa edição é limitada, então vai durar poucas unidades. Daí tem também um gin da Verve, destilaria que é de Santa Catarina, e um suco feito à mão de tangerina e água tônica. Uma delícia. Ao Arthur que entrou na live, Arthur, o drink tá maravilhoso, você tem que experimentar. Vamos lá então. O livro do Arthur já foi enviado, só para dizer, tá? Não sei se já chegou, né? A gente vai pensar se vai oferecer um drink. Não, já vai oferecer sim, Arthur, que fez um monte de merchan da live, do livro. Então, Arthur, sigam também o Arthur. Ele merece, né? O Arthur é o nosso poeta oficial da IES, oficialíssimo, porque é maravilhoso, né? Sigam o Arthur Cury aí, tá, pessoal? Arthur Cury, oficial aí, dá uma seguida aí. Colapso do pensamento, vamos lá para o sumário, então. O que nós temos? Tem uma introdução, tem um aviso de utilidade pública. No capítulo 1, está assim: existe tradição sem pensamento? Os dois mundos, o subjetivismo cego, pensar não é conhecer. Capítulo 2, o pensamento como uma atividade. O pensamento pode ser uma ação? Considerações sobre o espírito e o pensamento. Qual a importância do senso comum? Capítulo 3, a motivação do pensamento. Sócrates e o 2 em 1. O diálogo consigo mesmo nos salva? Capítulo 4. O pensar e a banalidade do mal. Hannah Arendt e o Brasil contemporâneo. A importância da atividade do pensar e a ausência do pensamento no bolsonarismo. Psicologia, psicanálise e o colapso do juízo em tempos sombrios. É possível relacionar o bolsonarismo com a paranoia ou chamá-los de perversos sem desresponsabilizá-los juridicamente? Depois do colapso do pensamento, pensar por paixão, responder politicamente pelo mundo. Referências, anexo, e tem também uma inclusão aqui muito, muito legal, acredito que pertinente, no anexo, que é um texto que eu escrevi para uma apresentação em um simpósio chamado A Revelação de Jimmy na Série Adolescência, 2025, Silêncio, Ira e Confissão sob a perspectiva político-psicanalítica. Tá? Então, bora lá, vamos para a introdução. Este livro nasce de um incômodo. Depois que eu leio a introdução e o aviso aqui, tá, de utilidade pública, aí eu vou pedir que o Ellison e o Igor deem uma comentada aí, o que eles estão achando, certo? Pra ver se não tá truncado demais o negócio. E se tiver, eu prometo que eu continuo, tá bom? Não tem problema. Este livro nasce de um incômodo. Não apenas de uma inquietação teórica, mas de uma angústia histórica. Ele foi escrito e reescrito no intervalo entre dois tempos. O de um jovem que, em 2005, buscava compreender o que Hannah Arendt chamava de pensamento, e o de um país que, em meio a uma pandemia, e ainda em 2026, aprendeu a forma mais cruel o que acontece quando o pensamento se ausenta e mitos cruéis são enaltecidos. Entre esses dois momentos, o Brasil atravessou uma experiência de radicalização política, de violência simbólica e material, de desprezo pela vida e pela verdade, que expôs de maneira dramática aquilo que Arendt havia intuído ao analisar a primeira metade do século XX. O mal moderno não precisa de fanáticos, apenas de pessoas que deixem de pensar. No presente trabalho, abordaremos a questão do pensamento em Hannah Arendt, a partir, sobretudo, de sua obra A Vida do Espírito, tradução de The Life of the Mind, para demonstrar como o pensamento adquiriu, ao longo da tradição filosófica, um status elevado e, ao mesmo tempo, distorcido. Discorreremos sobre o diálogo como parte essencial do pensar e sobre a possibilidade de o pensamento fazer parte de um mundo das aparências por meio de metáforas. Os problemas que movem este trabalho são: o que é o pensamento? O que possibilita alguém pensar? Existe alguma relação entre o pensamento e a prática deliberada ou não da maldade? Pode essa questão ser um problema político? E de que forma ela se relaciona com um governo de extrema-direita, como o de Jair Bolsonaro no Brasil,
Para responder essas questões, utilizaremos a metodologia de análise e reconstrução da obra em questão. Pretendemos, com este estudo, apresentar a atividade de pensar como uma atividade comum a todo ser humano, e não como um privilégio de especialistas ou de uma elite intelectual. Essas mesmas perguntas atravessam toda a obra de Hannah Arendt, desde Origens do Totalitarismo até sua obra póstuma e inacabada, A Vida do Espírito. A investigar o antissemitismo, o imperialismo e o totalitarismo, Arendt não se limita a analisar estruturas políticas, mas interroga as condições materiais, econômicas, morais que tornam tais sistemas possíveis. É por isso que, para ela, mesmo a questão do pensamento é, em última instância, um problema político. E a pandemia do Covid-19, por exemplo, também foi, por mais distante que pareça para alguns, um problema político. E como se comportou o governo de Jair Bolsonaro durante essa crise? E como isso se relaciona com a questão de pensamento em Hannah Arendt? Foi a partir do julgamento do nazista Adolf Eichmann, em Jerusalém, em 1961, que deu origem ao livro Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, que Arendt se confrontou de forma decisiva com a questão de ausência de pensamento. Eichmann, responsável pela deportação de milhares de judeus aos campos de extermínio, não se apresentava como um fanático ideológico, nem como um monstro excepcional, mas como um homem comum, incapaz de refletir sobre o sentido de seus próprios atos. Diante disto, Arendt formula o conceito de banalidade do mal, segundo o qual o mal extremo pode ser praticado não por ordem consciente, mas por uma falha radical da capacidade de pensar. Como escreve Arendt, Eichmann não era movido por convicções demoníacas, mas por uma forma de reflexão que o tornava incapaz de julgar e de se colocar no lugar do outro. É neste ponto que o pensamento se revela como uma questão ética. Não pensar significa abrir mão da responsabilidade por aquilo que se faz. Esse diagnóstico arendtiano, longe de pertencer apenas ao século XX, lança luz sobre fenômenos políticos contemporâneos. No Brasil, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, assistimos à naturalização do discurso autoritário, à apologia à violência e à relativização dos crimes da ditadura militar. Bolsonaro afirmou publicamente: não houve golpe militar em 64, e comparou o regime militar a um casamento, dizendo que, de vez em quando, tem um probleminha. Em outro momento, declarou: o erro da ditadura foi torturar e não matar. Também afirmou: sou favorável à tortura, tu sabe disso, e o povo é favorável também. Além de homenagear publicamente o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, reconhecido como torturador pela justiça brasileira. Tais declarações não são meras opiniões isoladas, mas expressões de uma forma de pensamento que banaliza a violência, a morte e a supressão do outro. À luz de Hannah Arendt, essas falas podem ser compreendidas como sintomas de uma cultura política em que o pensamento é substituído por slogans, ressentimentos e obediência a narrativas autoritárias. A banalidade do mal, nesse contexto, manifesta-se não apenas em campos de extermínio, mas na linguagem cotidiana que legitima a violência e a exclusão. Essa mesma lógica aparece no machismo, no sexismo e na misoginia, que estruturam relações sociais marcadas pela desumanização das mulheres. E segundo a definição do portal Educa Mais Brasil, machismo é o enalcimento do sexo masculino sobre o feminino, enquanto a misoginia consiste em ódio à mulher, e o sexismo se refere à atribuição rígida de papéis sociais com base no sexo. Tais formas de violência simbólica e material criam um terreno fértil para o feminicídio e para a legitimação do controle sobre os corpos femininos. De modo ainda mais radical, esse ódio encontra hoje expressões no fenômeno dos incels, os chamados celibatários involuntários. Como descreve Heloísa Traiano, trata-se de um submundo virtual onde imperam misoginia e ressentimento, que recruta homens e adolescentes frustrados e os insere em uma lógica de ódio às mulheres. Nesse universo, a mulher deixa de ser percebida como um outro humano e passa a ser tratada como inimiga ou objeto de vingança. Em todos esses casos, o que está em jogo é a falência do pensamento como atividade reflexiva.
O outro não é reconhecido como semelhante, mas reduzido a estereótipos, inimigos ou objetos. A banalidade do mal reaparece aqui como incapacidade de se colocar no lugar do outro e de interromper o fluxo automático do ódio e da violência. É nesse horizonte que essas reflexões se escrevem, ao retomar a tradição filosófica do pensamento, passando por Platão, Descartes e Kant, e ao acompanhar Hannah Arendt em sua análise da vida do espírito, ou Mind no original inglês, busco compreender como a capacidade de pensar está intimamente ligada à responsabilidade ética e política. Se o pensamento é uma atividade comum a todos os seres humanos, então também a responsabilidade pelo mundo comum é de todos. Ao reler Hannah Arendt à luz dos tempos sombrios do Brasil contemporâneo, torna-se impossível não perceber que o mal que nos atravessa hoje não se apresenta em geral como ódio declarado, mas como vazio de pensamento. Eichmann, figura central da análise arendtiana, não é interpretado como um sádico ou um psicopata, mas como alguém que não sustentava o diálogo consigo mesmo, que não perguntava pelo sentido de seus atos. Essa leitura entra em tensão produtiva com a tradição psicanalítica, que busca, no inconsciente, no gozo e na pulsão, os motores da violência. O bolsonarismo, o movimento incel, o turbo técnico macho, como diz a filósofa Márcia Tiburi, a misoginia digital e o neonazismo não se organizam apenas por ódio, mas por repetição, identificação e recusa do simples ato do pensamento, desse diálogo silencioso em termos conosco mesmos. A política, quando se coloniza a linguagem, transforma sujeitos em ecos, e é nesse ponto que a Arendt se torna decisiva. Pensar não é introspecção, é resistência. Pensar é impedir que o sujeito abdique de si mesmo e se transforme em apenas mais um Eichmann em formação. Ao final, depois do colapso do pensamento, pensar por paixão, responder politicamente pelo mundo, retorna ao ponto de partida. Escrever um TCC é reencontrar um gesto. Em 2005, ele era filosófico. Em 2006, tornou-se uma questão de sobrevivência ética. Se o pensamento é o vento e varre tudo que toca, este livro se inscreve nessa tarefa arendtiana, socrática e kantiana, de preservar a capacidade de parar e pensar para que o mundo não seja entregue sem resistência à banalidade. Pensar aqui não é introspecção, é responsabilidade, é o lugar frágil onde ainda pode nascer a possibilidade de um mundo comum. É pensar sem corrimão. Aviso de utilidade pública. Este livro nasceu de um esforço consciente de escapar, tanto quanto possível, da linguagem excessivamente acadêmica. Não porque os temas sejam simples ou porque eu os considere fáceis, mas porque eu acredito, cada vez mais, que pensar não pode ser um privilégio de poucos nem um exercício restrito a especialistas. Ao longo dos anos, fui percebendo que muitas das questões mais decisivas da vida política, ética e subjetiva são afastadas das pessoas justamente pela forma como são escritas. O que se encontrará aqui é um convite ao pensamento, não uma demonstração de erudição. E escrever essas páginas como quem conversa, como quem tenta pensar em voz alta, sem abrir mão do rigor, mas também sem esconder o percurso, as dúvidas e os incômodos que deram origem a esse trabalho. Com alguma boa vontade, curiosidade e disposição, para se deixar interpelar, qualquer pessoa pode atravessar essas páginas e se aproximar das questões que me propus enfrentar aqui. Este livro não exige concordância, exige apenas presença. Se ele conseguir provocar pausas, interrupções e perguntas no leitor, então terá cumprido sua função mais importante. Retomar este texto tantos anos depois de sua primeira versão, escrito originalmente como trabalho de conclusão de curso, TCC, foi também um gesto político. Entre aquele momento inicial e este livro, há tempo, experiências, perdas, deslocamentos em um país que mudou radicalmente. Reescrever não foi apenas corrigir, mas assumir que pensar é uma atividade que se transforma com o mundo e com a vida. Escrever aqui é insistir na possibilidade de não ceder ao automatismo, de não aceitar o silêncio imposto, de sustentar, mesmo em tempos sombrios, o direito e o dever de pensar, assim como eu aprendi nas aulas sobre metafísica com o professor Márcio Soares há mais de 20 anos atrás.
convite que se estende a você que lê agora ou escuta essas páginas, essas linhas. Todas as referências bibliográficas que foram lidas para este livro e as recomendadas para aprofundar as questões abordadas aqui estão nas referências. Então, e aí, o Edson, o Igor, o que vocês têm para falar ou para comentar? O que vocês sentiram? Uau. Uau. É, É legal como você conseguiu pegar uma escrita que você começou há 21 anos atrás e transformou em algo atual. Mesmo sendo algo de 21 anos, é algo muito atual e presente, que tem acontecido há 2025, 2022, 2023, pandemia, essa loucura de bolsonarismo, essa loucura do povo achar que não consegue pensar por si mesmo. Então, isso de você escrever desse jeito, uma maneira que qualquer um consiga ler e entender, é maravilhoso. Maravilhoso mesmo, meu amor. Parabéns. eu acho que eu fui apresentado, é claro, né, ao longo dos anos, a essa pessoa, né, que escreveu a obra, a um pouco de Hannah Arendt, um pouco do conceito, né, sobre a banalidade do mal. E escutando você ler assim, essas partes, me veio muito na cabeça aquela questão do que até de for de uma forma irônica, né, de uma forma como as pessoas queriam ofender e referenciar as pessoas, os bolsonaristas, né, que a gente chamou de gado, né? Que é uma massa que não está pensando, só seguindo, passando e não está pensando naquilo que está agindo, replicando, né? E também da forma como essa banalidade do mal ela pode ser olhada não só tipo, talvez numa perspectiva política ou ética, mas também por várias outras perspectivas, né? Tipo, mesmo a questão mais simples daquilo que a gente não pensa, sei lá, o simples fato de você jogar um lixo na rua. Você não está pensando simplesmente agindo dessa forma, as consequências que isso pode ter, né? Acho que é bastante nessa questão. E escutando isso, me veio muito na cabeça, principalmente a parte do gado. Né? As pessoas não pensam simplesmente, estão nessa massa e ficam replicando as mensagens, as ações, sem pensar nas consequências, sem pensar no que eles estão dizendo. Eu penso, sabe, o Ellison Igor, que talvez uma das coisas mais importantes de eu parar para escrever esse livro, na verdade, reescrever todo o meu TCC, né? Meu TCC tinha de 20 a 25 páginas, né? Um livro que está com mais de 160 e poucas páginas. É uma forma também de eu escrever algo que estava muito ruim. Nossa, eu olhava para o meu TCC e dizia, não é possível que eu escrevi tudo. Estava muito ruim, pelo menos eu achava isso, né? Mas, além do incômodo, né? Era também, de uma forma ou de outra, reconhecer a importância atual do pensamento da Hannah Arendt, sabe? Né? De realmente fazer com que a Hannah Arendt, né, ela trouxesse algo que eu vejo que o pensamento dela, a teoria dela é extremamente atual, né? Então, eu até ler o comentário aqui do Arthur Cury, ver o que ele disse aqui. Um convite ao pensamento é fundamental quando muitas pessoas não buscam informações, não buscam conhecimento, e só repetem e aceitam tudo de bandeja, sem questionar, sem olhar o próximo. Sem se preocupar o quanto tais palavras e ações podem ferir o próximo. Sim, viver em uma sociedade dá trabalho, porque é se preocupar para além da bolha. E eu vejo que é muito isso, né? Que é muito isso que a gente vai tecendo enquanto partilhar um mundo comum, só que ao longo dos séculos, né? E aí eu penso que a tradição filosófica tem culpa nisso. O pensamento enquanto atividade, ele foi confundido com a cognição, com o conhecimento. Então, a pensar é conhecer. É nada, é coisa nenhuma. A gente vai acompanhar ao longo do livro que essa relação é uma relação que ela foi feita, que ela foi sendo feita ao longo do tempo. Mas todo mundo pensa. Todo mundo pensa. Nem todo mundo conhece, no sentido que
de um estudo, de especialização em alguma coisa, uma área, por exemplo, como barismo, ou mesmo como filosofia, quanto algo mais acadêmico. Isso é uma coisa diferente. Então, pensar e conhecer são coisas diferentes, né? Porque o conhecimento, né, ele tem algo de tangível, digamos assim, no mundo, né? O pensamento também. Mas eu não quero adiantar o assunto, que eu acho que a gente vai ter muito pano para manga aí, né? Para falar sobre essas questões. Eu gostaria de ler, para hoje, né? Pelo menos começar aqui o capítulo 1, para a gente começar o capítulo 1 aqui, e aí, depois do capítulo 1, a gente fazer algum comentário desse começo aqui, e aí sim, na próxima sexta a gente adentra a obra de fato como um todo, a gente apresenta bastante coisa, eu acho, né? Mas eu vou começar então a leitura, a gente dá uma comentada e convida todas as pessoas para a próxima sexta, ou para quem vai ver essa live depois, né, nos canais da IS, vá acompanhando aí que a gente vai soltando nas sexta-feiras à noite, à noite. Bora lá. Então, tendo aqui. Este livro, pera lá que eu vou tomar água. Era lá que é a primeira leitura, capítulo 1. Existe tradição sem pensamento? Muito bom. Este livro parte da convicção de que o ódio banalizado, a naturalização da violência e o esvaziamento da responsabilidade que atravessaram e ainda atravessam o Brasil no bolsonarismo não pode ser compreendidos apenas como fenômenos morais, políticos ou psicológicos, mas exige uma investigação mais radical. O exame das condições em que a atividade do pensar se enfraquece, se interrompe ou é substituída por frases prontas, clichês, adesões e repetições que, em sua maioria, estão recheadas de preconceito elevado a uma perigosa categoria política. É nesse horizonte que se inscreve a pergunta que orienta todo o trabalho. Que relação existe entre o colapso do pensamento e a possibilidade do mal tornar-se cotidiano? Para o empreendimento que nos propomos, a saber, investigar se é possível que exista algum vínculo entre o mal e o pensamento, faz-se necessário compreender, antes de tudo, como essa atividade do espírito foi tratada pela tradição filosófica. Hannah Arendt chama atenção para um deslocamento decisivo ocorrido ao longo dessa tradição. O pensamento passou a ser concebido como uma atividade de poucos, dos filósofos por excelência, como se a maioria dos seres humanos simplesmente não pensasse, o que não é verdade. Essa operação produziu uma consequência política profunda. Ao transformar o pensamento em atributo de uma elite, enfraqueceu-se a ideia de que julgar, distinguir o certo do errado, interromper o automatismo das ações e responder por aquilo que se faz é uma exigência de todos. O mundo, assim, fica entregue a uma divisão silenciosa entre aqueles que pensam e aqueles que apenas executam, abrindo espaço para que o mal se instale não como monstruosidade, mas como rotina. Diante de um país rasgado por uma polarização desigual, no qual uma extrema-direita organizada, personificada por errei o nome, gente. Botei na madeira aqui, né? Personificada por Jair Messias Bolsonaro, conseguiu transformar a mentira, o desprezo pela ciência, o ataque às minorias e a banalização da morte em linguagem cotidiana de governo. A pandemia do Covid-19 tornou isso brutalmente visível. Mas o colapso que ali se produziu não foi apenas sanitário. Foi espiritual no sentido arenditiano. O que entrou em ruína foi o juízo, a capacidade de interromper o fluxo da obediência automática, de perguntar pelo sentido do que se faz, do que se repete e do que se consente. Quando pensar, e de que pensar estamos falando, deixa de ser uma prática cotidiana e passa a ser substituído por slogans, afetos de massa e identidades de grupo, o espaço em que a responsabilidade poderia nascer se fecha. É nesse vazio que este trabalho se move, tentando compreender como o colapso do pensamento se converteu, entre nós, em forma de governo, de linguagem de vida social. Será que em alguma medida repetimos uma Alemanha nazista como pré-Segunda Guerra Mundial?
em que o mandamento moral não matarás se converteu da noite para o dia, parafraseando Hannah Arendt, em matarás, inclusive os seus amigos, familiares e irmãos. E aqui indico especialmente a tese da jurista Thaisa Carvalho de Moura, Banalidade do Mal entre o Direito e a Internet, o discurso de ódio a partir de uma releitura arendtiana das redes de relacionamento social. Ao longo desse percurso, será importante manter em vista que a tradição de que falamos aqui não é somente em conjunto das ideias abstratas. Ela estrutura modos de vida, de linguagem e de julgamento. Em outras palavras, a maneira como se valoriza ou desvaloriza o pensamento não permanece apenas na teoria. Ela produz efeitos políticos, morais e sociais. Essa advertência se torna mais relevante quando se considera, por exemplo, a reaparição de discursos autoritários, racistas e misóginos no presente, bem como a tentativa de normalizar ou relativizar violências históricas, como as praticadas por regimes totalitários ditatoriais, assim como o governo bolsonarista fez. E aqui eu mostro, aqui no livro tem uma nota, né, que saiu assim: secretário nacional da Cultura, Roberto Alvim, faz discurso sobre artes semelhante ao de ministro da propaganda de Hitler. Tanto a autoridade do nazismo alemão quanto o secretário de Bolsonaro falam em arte nacional heróica e imperativa. Alvim discursou em vídeo sobre prêmio de patrocínio e obras artísticas. Esse vídeo está na internet à disposição de qualquer pessoa para ver. O que se busca aqui não é converter este capítulo em algum tipo de crítica a uma pessoa ou um grupo, mas explicitar que certos fenômenos contemporâneos, como a articulação banalizada da palavra fascismo no debate político, a formação de identidades políticas calcadas na desumanização do outro, ou ainda a proliferação de comunidades digitais de ódio, como as que organizam misoginia e retórica incel, colocam novamente em cena uma questão arendtiana decisiva. A fragilidade do mundo comum, quando o pensamento se ausenta, quando o juízo se retrai e quando a linguagem deixa de buscar significado para operar como arma de adesão e ataque. Nesse sentido, torna-se necessário recuar até um dos gestos inaugurais da própria tradição filosófica: a separação entre ação e pensamento. Uma cisão que moldou não apenas a história da filosofia, mas também nossa maneira de compreender quem pensa, quem julga e quem responde pelo que acontece no mundo. Entre a vida que aparece no mundo comum e a atividade que se retira dele, separação que deixou marcas profundas na forma como compreendemos a responsabilidade, o juízo e o lugar do pensar na vida humana. O que eu quero dizer com isso aqui nesses parágrafos finais, não é? Desse pré-começo aí de capítulo 1. A Hannah Arendt vai começar a apontar que quando a gente fala em elite intelectual, seria a elite que está pensando, geralmente é assim que a gente conhece, né? Foi justamente uma das coisas muito ruins que aconteceu ao longo do tempo. Então, se eu delego alguém, mesmo, por exemplo, um candidato político, se só essa pessoa, que entre várias aspas, me representa, tivesse que fazer o papel dessa pessoa, e eu não vou lá e não penso por mim mesmo quando essa pessoa está agindo em meu nome em um cargo público político, né? Verificar o que essa pessoa está fazendo, eu estou delegando, ou seja, eu estou deixando de pensar, deixando de viver nesse mundo comum, achando que essa pessoa, uma elite intelectual, digamos assim, está me representando, está fazendo algo em meu nome. Só que eu deixo de verificar o que essa pessoa está fazendo no meu nome. Não sei se vocês têm mais um comentário, Ellison, Igor. Não tem como não associar e colocar um exemplo de todos que o quão assustador foi a proximidade com a Alemanha nazista, de fato, o Covid que a gente passou aqui, né? Porque a gente tem que se lembrar que não foi apenas, não foi algo que as pessoas não reconheceram, mas foi algo de crítica, foi algo de chacota, a preocupação com as mortes que tiveram durante a pandemia. E a gente está falando, não está falando de uma ou duas, a gente está falando de mais de 700 mil pessoas que morreram.
vidas que foram perdidas, que poderiam ter sido salvas, talvez, com um apoio, com incentivo, com políticos que desprezavam a morte dos outros com o objetivo mesmo de filtrar a população. Porque teve muita tentativa de fugir o termo agora, mas do resistir por manada. Pessoas que vão ganhando resistência pela pandemia, independente do número de mortos. E ainda hoje não é reconhecido isso, é esquecido e parece que passou. Chega a ser estranho assim, você lembrar que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente tinha que ter medo na hora de pisar fora de casa, medo para quem não está dentro de casa, medo para a gente mesmo que a gente poderia adquirir, né? Por simplesmente estar vivendo de uma forma comum. E ver a figura política que deveria estar conduzindo a nossa sobrevivência, resistência a isso, fazendo chacota, fazendo na TV nacional, é assustador de pensar o quanto que a gente viveu próximo de uma Alemanha nazista de verdade mesmo. Sim. Eu também penso sobre o ministro da cultura lá do Bolsonaro, mas também do Auschwitz, de informações. Uhum. Ele, querendo ou não, ele divulgou muita informação, né? Ele soube fazer um trabalho de divulgar o trabalho dele, que é o nazismo. E hoje, o bolsonarista, muitos dos bolsonaristas são influencers. Então, querendo ou não, a internet, o Instagram, redes sociais ajudam a divulgar mais ainda o discurso de ódio, o discurso de falas preconceituosas e machistas, xenofóbicas, homofóbicas. Todos esses discursos ruins que são feitos. Coisas que antigamente não tinha internet, mas mesmo assim conseguia pregar proporções gigantescas. Uhum. Hannah, a gente está falando justamente disso, né? De como que a nossa capacidade de pensar, de refletir eticamente sobre as coisas, se relaciona justamente com tudo isso que vocês estão falando. Então, na próxima sexta, 19h30, aqui, vem acompanhar a gente. Se você está vendo gravado, fica suave na nave, que a gente solta ainda hoje nos outros canais a IDS, né? Essa gravação. Muito legal os comentários que a gente recebeu do Arthur aqui. Conversa com a gente, dá uma olhada, né? Adquire lá o Colapso do Pensamento, livro que se chama-se Hannah Arendt, A Banalidade do Ódio ao Brasil no Bolsonarismo, tá? E presencialmente aqui em Curitiba, no dia 4 de julho, às 14 horas, na livraria Vertob, tem um lançamento presencial. Valeu, obrigado!